verdade é que a gente nunca tá preparado para dizer adeus, mesmo que pareça estar perto, e a gente já esperava algo do tipo, mas não tão perto, talvez uns 2, 3, 5 anos talvez. O ruim é que não dava pra dizer que ele era um cara novo, 76 anos, é praticamente a expectativa de vida de hoje em dia. A questão é que a gente nunca vai estar pronto pra dizer um adeus, ainda mais tão pouco tempo depois de uma grande despedida estrondosa e barulhenta e bonita. Os e o Saba venderam mais de 70 milhões de discos, transformaram a música ao redor do mundo, e mesmo depois de 50 anos de estrada praticamente, continuaram promovendo turnês e o máximo esforço fizeram para nos dar aquele último show, aquele último espetáculo, aquele último sopro, que a gente não fazia ideia de que estava tão perto do fim. O Saba teve vários integrantes, várias figuras, mas foi na voz excêntrica do Ozzy que o grupo ganhou esse peso, esse cenário, essa pedrada. E simplesmente a gente vai sempre se lembrar de toda a trajetória que atingiu o rock com um tom mais obscuro, as letras que falavam sem medo do mundo das trevas. E mano, nossa, que vídeo difícil, cara. Pensa que o Ozzy, o Geezer, o Tony, o Bill era 4 moleque pobre da Inglaterra, vivendo loucamente o rock and roll dos anos 70. E os caras viraram o pai do heavy metal, os 4 pais do metal, tipo, desafrouxando o parafuso dos amplificadores para conseguir distorção quando não existia pedaleira, fazendo aquelas letras de hino contra a guerra do Vietnã e que todas as bandas que vieram depois fazem covers disso hoje em dia. Um ícone pra caramba. Aquela banda que simplesmente definiu a cena dos metaleiros cabeludos usando jaqueta de couro, e mesmo depois de 50 anos disso, isso ainda é meio que lei no meio. As roupas escuras, roupa de couro, cabelo comprido, sem medo algum, sobre as trevas, a melancolia, a tristeza. Tudo isso a gente tem que agradecer ao Saba, ao Ozzy. A vida mais louca possível, usar todos os tipos de entorpecentes, simplesmente a loucura de uma vida por abusar de drogas, de álcool, foi demitido do próprio Saba pelos amigos. Mas nos anos 80 simplesmente decidiu lançar carreira solo, uma empreitada ferrada, mas que foi um sucesso absoluto, que rendeu mais de 100 milhões de discos vendidos nessa carreira solo do Ozzy. Mesmo assim, depois voltou a reunir com o Saba, em 97 se eu não me engano. Meus amigos, olha só. No início conhecido como Ozzy Zig, que chegou a publicar num jornal. Ozzy Zig precisa de uma banda, vocalista com experiências, possui um sistema PA Lodge Road número 14. Ozzy recebia interessados entre 18 e 21 na sua casa nos dias de semana. Como não tinha telefone, atender porque sua família era muito pobre, se tornou a maior lenda do metal. O mal tinha 18 anos e tinha sido preso por roubar uma televisão. Ozzy queria fazer sucesso como cantor de rock depois de ter ouvido Beatles. Geezer já estava no Rare Breed, outra banda, tocando guitarra, mas não tinha um vocalista. Então viu no jornal Ozzy Zig. E simplesmente aí nasceu a melhor banda de todas. Pensar que esse foi o cara que o próprio pai disse que ou ele seria preso ou ele faria uma coisa muito magnífica. Pois o cara foi lá e meteu as duas coisas. É simplesmente sensacional. Faz só um dia que o Ozzy se foi e é como se, sei lá, o mundo tivesse estranho. Como se uma parte da escuridão tivesse perdido a sua alma mais brilhante. Não é só o luto de perder um ícone, um cantor, é uma sensação que a gente perdeu o último dos malditos, o último dos obscuros. O último das pessoas que ousaram viver sem pedir desculpas. Ele não era só um homem, ele era um grito, um rasgo na parede comportada do mundo. O filho de um operário de Birmingham que cresceu entre pobreza, violência e um sistema que nunca acreditou nele. Um garoto que foi preso por roubar uma TV, que não apodreceu na cela porque a mãe penhorou tudo que tinha para tirar o filho de lá. Foi assim que nasceu Ozzy Zig, um sobrevivente da pobreza da Inglaterra de Birmingham. Um cara que fez da própria dor uma ópera, cantou sobre guerras, sobre loucura, sobre o fim do mundo quando ninguém mais queria ouvir. Transformou o medo em um espetáculo, a dor em algo bonito. E quando o chamaram de louco por morder a cabeça de um morcego, ele sorriu, porque ele nem sabia que aquilo era um morcego de verdade, porque ele sabia que o mundo era mais doido, e deu isso pra gente em todos os shows de rock e metal. Ele não era um gênio técnico, ele era um vocalista, nem afinado, nem bonito, nem o mais treinado. Mas ele tinha uma coisa que ninguém pode copiar nessa vida: a alma.
Alma quebrada, suja, às vezes bêbada, tropeçando, mas viva, verdadeira, sincera. Cada nota que ele cantava em cima do riff via de um lugar, de uma história. A maioria de nós tem medo de entrar ao fundo do poço. Aquela parte dentro de onde a gente mora, a vergonha, o trauma, o passado, a culpa, a perda. E ele só não foi lá. Ele montou um palco ali. O Ozzy era talvez o homem mais frágil, mas vestido com uma coroa. A vida chutou esse cara de todas as formas possíveis: vícios, overdoses, surtos, crises, a família, Parkinson, a esposa com câncer, quedas, internações. Mas ele sempre voltou, torto, mas de pé. E é por isso que a gente ama, amou, vai sempre amar. Porque no fundo, a gente também é assim. Tudo fudido por dentro, mas a gente tenta não desabar. E ele não desabou até o final. Ele foi um ícone. E se comportou como se nunca fosse um. Ele ria de si mesmo, zombava da fama, fazia piada com a própria decadência. E mesmo quando a voz já falhava, nessas últimas semanas, os ossos doíam, a cabeça pesava, ele ainda cantou. Cantou como se fosse o último. E foi. Mas hoje esse fio se rompeu. Cara, por que isso é tão difícil? Mas o eco dessa voz nunca vai sumir. Porque é uma estrela cadente que passou 76 anos brilhando. E vai passar talvez o dobro ainda mais. E agora que ela caiu de vez, a gente olha pra cima. E vai sentir falta. Sente como se a noite tivesse ficado um pouco mais escura. O príncipe das trevas se foi. Parece que levou com ele uma parte da minha juventude. É estranho, da nossa rebeldia, da coragem. Da falta de medo de ser esquisito, de não usar máscaras. Porque toda vez que alguém em algum canto do mundo berrar Crazy Train, a gente escutar na frente do espelho, a gente vai saber, vai lembrar do homem que mordeu o morcego, de todo o velho rocker cabeludo, de tudo, das roupas pretas, dos óculos, dos tons de roxo com preto, dele sorrindo. Vamos sorrir, olhar e saber que viveu aquele inferno e fez amizade com ele. Descansa em paz, Ozzy, e obrigado por tudo mesmo. E pensar que Ozzy foi um apelido que ele foi chamado aos 6 anos e ia virar o nome de uma lenda. Aos 15 ele já sofria com bullying, dislexia, praticamente um abandono escolar. Uma criança empurrada para fora do sistema e quem sabe no inferno da própria alma. E fez disso o que a gente sabe, o que a gente conhece. Ele não era bonito, não era aquele galã bonitão de cabelos longos, não, sei lá. Tinha o dom de ser real. Cada açoite, cada vício, cada furor expressava uma verdade primitiva, animal e crua, daquilo que é verdade. O príncipe das trevas que em 68 entrou numa banda chamada Earth, renomeada para ser Black Sabbath em 1970, moldando seus companheiros ao som que definiria o rock e o heavy metal, o metal. Não, nosso propósito de vida, simplesmente gravando clássicos como os Paranoid, War Pigs, Saba Bloody Saba, venderam milhões, conduziam multidões ao delírio, com aquela voz cavernosa, aqueles riffs pesados e aquela pessoa escandalosa. Mas o inferno particular de Ozzy era mais interno. Em 77, quando perdeu seu pai Jack, deve ter causado uma ferida emocional gigante nele. Um luto que se repetiria nos anos seguintes. Em fevereiro de 79, foi despedido do Saba por um dos comportamentos mais erráticos, atrasos constantes, uma loucura, mas o renascimento dessa tragédia só voltaria lá em 82, como simplesmente conhecendo Sharon Arden, que viria a ser a sua esposa, parceira para sempre. Casaram-se em 4 de julho de 82. E o grande real é que a gente nunca tá preparado para o fim. O que, na minha concepção, duraria mais o quê? 5, talvez 10 anos. E a gente também nunca pode dizer, nossa, foi tão cedo. Porque era uma pessoa já perto dos 80 anos, mas... mesmo assim dá dói. A gente nunca tá preparado. Ainda mais de forma repentina, não tá no hospital, não aconteceu nada, está mal. Simplesmente assim. Sempre vai ser difícil.